Olá, sejam bem-vindos a mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. E que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós hoje, nos amparando e nos inspirando para encontrarmos a melhor maneira de conseguirmos colocar em prática os ensinamentos de Jesus contidos no seu Evangelho. E antes de nossa preleção, convidamos a todos a fazermos uma pequena prece. Jesus, querido mestre e amigo, primeiramente nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui hoje ouvindo um pouco mais do teu Evangelho. E permita, mestre, colocarmos em prática em nosso dia a dia os ensinamentos de hoje, nos amparando e nos fortalecendo em nossas lutas diárias. Pedimos ainda, mestre, que abençoe cada um de nós e que permita, mestre, estar sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Nós continuaremos o estudo do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Sede Perfeitos. Nós vimos no estudo anterior deste capítulo como Jesus traz de forma simples quais os diversos meios que temos à nossa disposição para alcançarmos a perfeição. A perfeição relativa que permite evoluirmos como seres imortais, conquistando assim as virtudes necessárias para sermos felizes. Vimos como as práticas das leis divinas são o único meio para conquistarmos a perfeição moral. Aprendemos ainda como as virtudes modificam nossas ações e nossos pensamentos. E através dos exemplos da figura do homem de bem, trazido por Allan Kardec neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, exemplos que trazem a confirmação do poder do amor através da caridade. E Jesus, o grande semeador do Evangelho, esclarece como os obstáculos materiais podem afetar nosso compromisso e nossas tarefas no bem. E será deste ponto que nós continuaremos o estudo do capítulo 17, onde Jesus nos convida a pararmos um momento e refletirmos sobre o que é o dever. Que dever é esse e qual seria a importância de compreendermos a sua essência enquanto filhos de Deus? Veremos, nas palavras de Jesus, que o dever é algo mais simples e leve do que pensamos e totalmente diferente do sentido que nós imaginamos, alterando assim nossa percepção, podendo manter uma ligação benéfica entre o dever e nossas atividades cotidianas. Como exemplificado por Jesus, que manteve-se firme em seu dever de levar a nós o entendimento sobre a vida espiritual, pois ele sabia que os deveres dos servidores fiéis a Deus se resumem na vivência de todas as virtudes morais. No Evangelho, segundo o Espiritismo, o amigo espiritual Lázaro, em mensagem de 1863 recebida em Paris, esse espírito que auxiliou na codificação espírita, com suas mensagens, nos esclarece que o dever é uma tarefa moral incumbida a nós, enquanto seres imortais, sendo um compromisso firmado primeiramente conosco e depois para com o nosso próximo. E ele ressalta ainda que se trata de uma obrigação moral. É nossa disposição em adquirir o conhecimento acerca das leis divinas, para suprir uma necessidade moral que ainda falta em nós. Mas o dever é uma obrigação? O dever aqui ensinado nesse trecho do Evangelho é diferente do significado deste que nós temos de obrigação. A obrigação, ela é imposta a nós por alguém e, em muitos casos, contra a nossa vontade. Assim, o dever se torna algo desagradável.
não é neste sentido que o dever moral se apega, pois se pensarmos assim, achamos que o dever é algo também imposto e penoso para nós, algo obrigado fora de nossa vontade, o que não é verdade. O dever moral vem da nossa certeza que as leis divinas estabelecem princípios de comportamento que nos levam a sermos pessoas melhores, a encontrarmos uma felicidade que não está aqui neste mundo, mas que está ao alcance de todos. É a parcela de nossa responsabilidade em que somos orientados a respeitar e promover a boa convivência entre todos, e parte, primeiramente, da nossa satisfação em ajudar, alinhada à nossa vontade verdadeira para conseguirmos extrair o melhor de nós ao fazer um ato bondoso. E para conquistarmos esse grau de entendimento sobre as conquistas das virtudes e como elas podem nos ajudar em nossa caminhada, Jesus, em todo o Evangelho, ressalta a importância sobre o amor e orienta as nossas ações para superarmos os vícios e os nossos sentimentos inferiores. Por isso, o dever está ligado diretamente aos sentimentos que cultivamos dentro de nós, os valores morais e íntimos que carregamos e como conseguimos compartilhar todos esses bons sentimentos com outras pessoas. O dever proporciona, sim, o conhecimento para sabermos em que ponto necessitamos melhorar em nossa conduta. Todos estamos aqui para aprendermos e evoluirmos até a perfeição. E este compromisso é sim difícil de ser cumprido, porque o dever se encontra na contramão das facilidades que o mundo material nos proporciona e das seduções que atrapalham nosso propósito maior. O caminho da perfeição requer abnegação em função do amor ao próximo, com o objetivo de alcançarmos nossa depuração espiritual. E isso pode ser penoso para nós, pois ainda estamos presos às influências do orgulho e do egoísmo, que fazem esquecermos nossos compromissos espirituais, determinados por Deus em suas leis. Neste caso, o livre-arbítrio é um ponto importante e de atenção para nós, pois nossas escolhas, sendo elas boas ou más, influenciarão nosso desenvolvimento moral e espiritual. É a consciência, então, que vem para nos alertar sobre a natureza de nossas escolhas, se estão condizentes ou não com o bem, porque é nela em que todos os espíritos trazem escritas as leis morais. Portanto, nós sabemos sim, quando nós ultrapassamos o limite do nosso próximo, o limite de nossas ações, pois percebemos que nossas ações e nossos atos acabam trazendo perturbação à paz e à felicidade do nosso próximo. E isso necessita ser corrigido. É um desvio no caminho da perfeição, o que leva ao sofrimento, tornando-se, assim, um aprendizado em nossa vida, para lembrarmos que em algum momento no presente ou no passado de nossa vivência espiritual, nós deixamos de exercer corretamente nosso dever moral. São estes os momentos para refletirmos e avaliarmos como estamos desenvolvendo o nosso amor, como estamos olhando o nosso próximo, como estamos fazendo o devotamento ao próximo. Estamos fazendo o melhor? Estamos amparando sem esperar nada em troca? De fazer o bem como queríamos que fosse feito a nós? Esse é o nosso dever moral. De exercer o bem, a bondade e o amor que começam a fazer sentido de um dever e não uma obrigação. Quando percebo que minhas ações me trazem a recompensa da alegria e da satisfação em ajudar. Sentimentos que preenchem nosso espírito, pois estão alinhadas ao amor e ao bem
maior como Jesus nos ensinou. O homem de bem exerce seus deveres a partir de um sentimento que sai do coração, com o cumprimento de levar a cada um amparo, respeito e fé. Este estado espiritual eleva nosso pensamento às esferas superiores e traz a proteção frente às dificuldades que encontramos em nosso caminho e ilumina nossos pensamentos, fazendo com que sejamos o exemplo como Jesus foi para nós. Por isso, o dever é algo inevitável. Ele cresce em nós conforme nós desenvolvemos nossa moral. O dever moral não é algo obrigatório. Ele é muito mais que isso. Ele é fruto da reflexão do bem que podemos fazer e das oportunidades que aparecem para nós exercermos o amor. É indispensável para todos que desejam um dia conquistar as virtudes e manter um relacionamento amigável e social entre todos. A sinceridade natural de nossos corações ajuda a expandirmos nossa alegria em servir. Pois quando os atos são bons e os pensamentos também, há o equilíbrio. Mas quando meus atos são bons e meus pensamentos continuam sendo inferiores, existe uma falsa aparência do bem que eu acabo proporcionando. Assim torna-se uma obrigação penosa fazer o bem. Quando concordo com o exercício do meu dever, usando a razão para compreender os ensinamentos de Deus, o dever se transforma. Ele não ameaça mais a minha felicidade, nem a minha, nem a do meu próximo. Ele se torna algo benéfico. Assim sabemos que quanto mais elevado o nosso conhecimento sobre as leis de Deus, mais amplas se tornam os horizontes de nossa responsabilidade. Como Jesus, que pela sua evolução espiritual, naturalmente demonstrou toda a sua autoridade moral e ensinou ao mundo como amparar os necessitados com amor e compreensão, ajudando a todos, sem distinção, a mudarem sua forma de ver as leis de Deus, agindo sem arrogância e superioridade, e nos mostrando também que a autoridade pode ser uma prova a ser superada por nós como os espíritos, e ela está presente em nossa vida nas diversas situações. Como autoridade entre pais e filhos, entre os pais que orientam os filhos em sua vida, o trabalhador que deve responder pela atividade que executa, ou o professor que esclarece e ensina seus alunos. Cada pessoa que utiliza a razão e o conhecimento assume sua responsabilidade em direcionar aqueles que são menos esclarecidos, sendo responsável por contribuir no progresso da humanidade. É natural do ser humano ajudar uns aos outros, e por isso, quando estamos em uma posição de destaque, com certa autoridade, a autoridade não é conferida a nós para proporcionar apenas momentos de prazer e demonstração de poder ou de superioridade. Pelo contrário, esta responsabilidade, quando nos é conferida, é instrumento divino para ajudarmos quem necessita. Trata-se então de uma missão das mais belas, seja ela grande ou pequena. E o papel de orientador passa então pela responsabilidade de cada ato e consequência que nossa influência pode gerar, podendo afetar positivamente ou negativamente a ação de outras pessoas. Jesus exemplificou bem essa tarefa. Esclareceu a todos e deixou seu legado de amor e benevolência até os dias de hoje. Ele sempre respeitou as diferenças e compartilhou todo o seu conhecimento espiritual, aliando o seu dever de ajudar com as necessidades daqueles que o escutaram. A perfeição está em todos os lugares, como o próprio Jesus disse. E quando existe a prática da caridade absoluta, incondicional, isso é mais claro.
Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, e todos nós temos a chance de oferecer o melhor de nós para que apareça o melhor dos outros em auxílio uns aos outros. Segundo mensagem de um amigo espiritual denominado Espírito Protetor, recebida em 1863 e contida no Evangelho segundo o Espiritismo, ele esclarece que é necessário o equilíbrio entre nossos deveres morais e nossas vontades materiais, principalmente em aproveitar o que a vida material nos proporciona. E nos vem a seguinte pergunta: será que Deus nos concedeu as coisas materiais para saciarmos nossas vontades pessoais ou para nos ajudar a evoluir espiritualmente? Estar no mundo sem ser do mundo é usufruir tudo que a matéria nos concede, mas sem excessos, sem perder nosso propósito maior, que é a caridade. Este é o caminho que nos leva, sim, à perfeição que nós buscamos. Não somente nossa, mas de toda a humanidade. O espírito necessita passar pelas experiências terrenas para caminhar e encontrar a felicidade. Mas para isso, o espírito precisa estar equilibrado. Surge também as necessidades não de cuidar não apenas do espírito, mas do corpo físico. A perfeição espiritual não resume-se então a priorizar apenas o espírito, negligenciando assim a saúde do corpo físico. Pelo contrário, o corpo e o espírito, ambos possuem dependência mútua e se complementam perfeitamente. O corpo, essa ferramenta abençoada, que nos foi emprestada para cumprirmos aqui na Terra nossos objetivos espirituais, necessita de cuidados também de nossa parte. E sofre tanto quanto o nosso espírito, quando nós ultrapassamos nossos limites, quando exageramos em nossos vícios, que o castigam e trazem as doenças. Mas o corpo, quando bem dirigido pelo nosso espírito, o corpo alinhado, ele fortalece-se e se mantém como uma unidade única, capaz de favorecer nossa experiência terrena. Nós fomos criados para sermos felizes, e Deus não quer o sofrimento, seja de nossa parte ou da parte do nosso próximo. Nós podemos usufruir dos meios que temos aqui neste plano para suprir nossas necessidades, enquanto estivermos encarnados. Mas não usarmos desses meios para sermos egoístas ou orgulhosos, agindo apenas para benefícios próprios. Então, estejamos sempre vigilantes no mundo para que nós possamos aprender a servir na base do amor incondicional, aliado à humildade ensinada por Jesus, para que utilizemos nosso livre-arbítrio conscientemente e nos direcionando a cumprir nossos deveres morais da maneira como filhos de Deus. Agradecendo a cada momento, a cada instante, as experiências que esta vida nos proporciona, edificando nossa fé e permanecendo sempre alegres e contentes, gratos pelos meios que nós temos hoje para alcançarmos a perfeição. E sempre com a certeza de que dias melhores nos aguardam, pois estamos sempre sendo amparados por Jesus em nossas ações no bem, ao agirmos com benevolência e caridade, para assim encontrarmos a verdadeira felicidade junto a Deus. E após a preleção, vamos à nossa vibração. A vibração é uma forma simples de praticarmos a caridade, utilizando nosso pensamento e nossa vontade. O pensamento para direcionar nossos melhores sentimentos, os sentimentos de amor, de carinho. Assim, convidamos a todos a participarem da vibração conosco. Vamos então serenando nossos pensamentos, acalmando nossos corações. Vamos elevando nosso pensamento até o mais alto. E assim,
vamos nos conectando à espiritualidade maior que nos ampara nessa tarefa de doar nossos melhores sentimentos para aquelas pessoas que gostaríamos de auxiliar. E primeiramente, vamos vibrar por todos os nossos familiares, a cada um que convive conosco em nossas casas, em nossos lares, são parentes ou não, mas que dividem esse ambiente tão harmonioso, tão íntimo. Então, com toda a nossa vontade, vamos desejar para que haja paz e harmonia a todos que convivem conosco em nossas casas e em nossos lares. Agradecemos o amparo de Jesus e ainda, com o pensamento elevado, o momento agora é de pensarmos naquela pessoa que nós sabemos precisa de ajuda. Uma pessoa conhecida ou não, mas que passa por dificuldades. Então, com toda a nossa vontade, com todo o nosso amor, vamos desejar para que essa pessoa também receba a ajuda de que precisa neste momento. Vibremos com muito amor e carinho por esse caso em especial. Agradecemos a Jesus por todo o amparo e também a espiritualidade amiga por todo o fortalecimento, todo o amparo que nos deste nesta preleção. Agradecemos a presença de todos e nosso muito obrigado.